Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E quem está aqui hoje, agora, neste exato momento, com a gente, é ela, Carol Sardá. A Carol já esteve aqui no canal, hein? Quando a gente reagiu a um debate dela muito bom. Aliás, a Carol é excelente debatedora, né? Gosto muito do conteúdo dela. Aliás, super recomendo, acompanhem a Carol Sardá. A Carol é uma excelente debatedora e a gente reagiu a ela debatendo contra os Red Pill. Aliás, não só coragem, né? Haja estômago para aguentar aqueles caras ali, né? Mas ela conseguiu com maestria. E ela, enfim, bomba pra caramba no TikTok, mas não só, né? Faz um trabalho bacana. E quem falou dela, quem ousou falar de Carol Sardá, foi nada mais, nada menos que ele, Mamãe Arreguei. Sim, eu sempre vou lembrar a todos que ele arregou. Ele fez comigo a mesma coisa que o Thiago Braga fez com o Jones. Ele me chamou pro debate. Não foi bem assim. Eu chamei pro debate, ele assistiu o vídeo ao vivo lá, onde eu chamava ele pro debate, disse que ia debater. Depois que ele foi saber a cagada que ele fez, e aí ele achou 500 empecilhos para não debater. E aí mentiu pra claque dele, que eu que corri. Mas eu sempre vou lembrar, foi ele que correu, entendeu? Ele correu, porque, eu não sei, perguntem lá pra ele, digo, Arthur, porra, não é tu que debate todo mundo, por que você correu do Humberto? Porque tá de pé ainda, viu? Se ele mudar de ideia, tá de pé, X1, é nós dois. Eu, tu, você, nós dois, tá? Mas vamos lá, ele falou da Carol aqui, tá? Não vi o vídeo, mas veremos a partir de agora. Se o namorado ou o pai a tivesse levado, isso não teria acontecido. Esse pensamento que vimos repetir agora no caso da Bruna já tinha aparecido Pausa aqui. lá no caso Qual da é o caso Vitória. da Bruna? Qual é o caso da Bruna? O caso da Bruna é o caso de agora. Ah, ela Da vai explicar Vitória, ainda? Isso. O da Bruna, o que aconteceu? Ela foi na casa do namorado, ela era uma estudante da USP, morava na Zona Leste, ela foi na casa do namorado quando ela estava voltando pra casa pra buscar o filho, alguma coisa assim. Esse cara seguiu ela na rua, um cara aleatório. É um cara X. E aí matou ela sufocada, enfim. Nossa, que história estranha. Do nada, o cara foi lá e matou ela sufocada? E aí tá tendo as investigações, já tem uma suspeita de quem é o cara, estão procurando, mas ele tá foragido. Era conhecido dela, ex-namorado, algo assim? Acho que não, eu não sei, isso aí eu já não sei. Vitória, vocês lembram? E esse pensamento só mostra... Você lembra, né? Da Vitória. Lembro do pai, né, que virou suspeito. Mas não foi ele, tá? O pai era inocente. Tem gente que ainda acredita que mulheres só estão seguras quando estão sob a guarda de um homem. A lógica é essa. Se uma mulher anda sozinha à noite, ela tá se arriscando. Se algo acontece com ela, a culpa é dela. Pausa. Ou de algum homem Deixa próximo. eu te falar uma coisa, querida. Existe um dado estatístico de que mulheres sozinhas sofrem mais agressões, assaltos, violência de uma forma geral do que mulheres acompanhadas de homem. Isso não Mas isso é um problema das mulheres, isso? É culpa delas? significa que uma mulher andar sozinha na rua, ela é culpada Tá. dela sofrer essa violência. Mas existe uma estatística, não é uma ideia abstrata. Existe uma ideia abstrata de que mulheres acompanhadas de homens estão mais seguras. Não, isso é meio que real, tá? Mas vamos lá. Que Tá, mas... Tudo bem, é real, mas... Sabe, esse tipo de pensamento me leva sempre àquela coisa assim. É a mesma coisa. Então voltamos lá, nós estamos no Brasil, 1700 e alguma coisa. A escravidão existe, né? Porra, entendeu? É um dado da realidade. Fazer o quê? Entenderam? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Né? Então, se estatisticamente as mulheres são mais vítimas, e eu nem tô entrando no mérito dessa estatística, como ela é construída e tal, por bem do argumento vamos acreditar. Tá, mas e aí? Então não vamos fazer nada. Então a solução é as mulheres serem necessariamente obrigadas a andar na rua só com homem. Entende? Porra, isso aí não é outra coisa senão culpar a vítima, né? falhou em protegê-la. Como se o papel do pai, do namorado ou de qualquer homem ao nosso redor fosse nos escoltar como seguranças particulares e nos proteger. E aí fica a pergunta, nos proteger de quem? De outros homens. Pausa aqui, No pausa caso aqui. da Também. Isso aqui volta naquela questão que a gente já reagiu aqui. Primeiro, se existem homens maus, é melhor você ter um homem bom pra te proteger, cara. A real é que homens são mais protetores e passam mais sensação de segurança para a pessoa que ele está protegendo e para os seus algozes. Agora, um homem também vai te proteger de outros perigos que não são necessariamente causados por homem. Por exemplo, se você está num lugar do Canadá e aparece um urso, que é uma coisa muito comum de acontecer. Aí tu vai sair no soco com o urso. Se você tá em algum lugar do Canadá, aparece um urso, você, do seu grupo de amigos que estiverem junto com você, não pode ser o que corre menos. Você não precisa correr mais que o urso.
você precisa correr mais que seus amigos. E aí não interessa se é homem ou mulher, tá? Porque o que você vai fazer? Você vai sair no soco com o urso, caralho? Porra, não é possível, cara. Não é possível, O que vai meu. acontecer? Imagina ter um casal, um homem e uma mulher. casal. Aparece um urso. O que é o Urso. natural? O homem sai fora e fala, meu, enfrenta o urso aí, dá um jeito. Não, cara. Ele vai falar pra mim, fica atrás de mim, se protege. Não, Arthur, não, cara, não, cara, não. É muito ruim teu exemplo, cara. Teu exemplo é muito ruim, cara. É muito ruim. O mundo real, o que acontece? Surge o urso. Primeiro que chama, não é uma coisa corriqueira de acontecer, né? Não é, né? Mas vamos lá. A galera gosta do, né? E se, né? O liberal sempre vem com o e se, né? Tipo a Carol Sardá falando no bagulho real, porra, né? A mina morreu, saca? É uma coisa que acontece, entendeu? Aí o liberal vem com e se, né? E se? E se porra nenhuma, mano? E se vai todo mundo largar correndo? O que você vai fazer? Entendeu? Você, Arthur, tá você, né? E seu peguete ali, tá você e seu peguete no Canadá, vem um urso. Hã? Vocês imaginam aí comigo, hein, galera? Imaginem comigo. Tá o Arthur ali e a peguete dele, né? Vem um urso. Aí o Arthur vai dizer, não, meu amor, vá correndo, eu vou aqui distrair o animal. Ou vocês acham que ele ia levantar e largar na bota, mas na bota, ainda pensando naquilo que eu falei antes, se eu correr mais que ela, eu não preciso correr mais que o urso. Se eu correr mais que ela, eu não preciso correr mais que o urso, mas vamos lá, né? Ele faz alguma coisa e o homem vai se arriscar pra proteger ela de um animal. Né? Então, sabe... Você tinha razão no que você ia falar, cara, só que você distorceu, vai. Da Bruna e da Vitória, essa ideia transfere a culpa da violência pra todo mundo, menos pra quem cometeu o crime. A vítima vira responsável por estar sozinha e o namorado e o Isso, é culpar a vítima, a Carol tá coberta de razão, é isso. pai viram culpados por não estarem lá. E o agressor continua invisível, sem nome e sem foco. Pausa aqui. Bruna não teve Invisível, sem nome, sem foco, sem o questionamento de por que isso acontece, o que produz esse tipo de comportamento, como enfrentar isso pela raiz, entendeu? É que nem culpar a menina que foi estuprada, né? Porque tava de saia, entendeu? Olha só a roupa dela, né? Entendeu? Que geral faz isso, tá ligado? Na direita. Fazem, tá ligado? Em vez de pegar o gurizinho desde pequeno e ensinar a respeitar, eles ensinam a menina a não usar determinadas roupas, né? E daí pra pior, né? Na verdade, deixa eu te falar uma parada. Você sabe quem é que defende muito, né, o tal do agressor, né? A galera sua aí, tipo umas Maria do Rosário da vida, isso é tudo da tua turma, cara. Quem defende... Não, isso é mentira, isso é espantalho que eles fazem. Porque o nosso debate sobre segurança pública é sempre muito mais difícil. Porque eles fazem populismo penal, entendeu? Eles fazem demagogia, entendeu? A solução é encarcerar mais, é matar mais, é mais repressão e tal. E eu tenho dito, não é que a gente não queira, né, uma segurança pública com menos repressão, seria o ideal. Não acho que há espaço para isso no curto prazo. Então, a gente não é nem contra a existência de aparatos repressivos. Tá? O que a gente está dizendo é, só isso, continuar investindo só nisso, só prendendo, só matando, é basicamente o que nós estamos fazendo, tá? É o que nós estamos fazendo, né? Não tem impunidade para pobre, tá? Raros casos, são exceções, impunidade é para andar de cima. Então a gente está prendendo, a gente está matando e não parece estar dando muito certo, entendeu? Então o que a gente está dizendo, olha, quem sabe a gente tem que entender este problema de uma maneira mais inteligente, atuando na raiz do problema, parando para pensar no que ocasiona o problema, né? Oferecendo para além de uma pura e simples repressão, alternativas, infraestrutura, né? Uma série de ações de inteligência, né? Quer ver uma coisinha simples, por exemplo, para desarticular o crime organizado, né? A gente tem ferramentas financeiras hoje que podem ser manipuladas para rastrear a grana do crime. Com inteligência. Por que a gente não usa mais isso? Por que a gente não pega os exemplos que a gente tem disso? Não se fala nisso porque isso vai mexer no crime dos grandões. Entende? Mas não é que essa galera ela é contra todo tipo de crime, vai? Na prática mesmo, né, essa política de pura e simplesmente reprimir, encarcerar e matar,
ela atinge uma classe social especificamente, gente. Entende? Por quê? Porque a PM não vai pedalar uma casa nos Jardins para entrar, dar um tiro na cara de alguém lá dentro, né? Que eles vão julgar como bandido. E depois vão forjar uma situação de resistência, de flagrante, ou sei lá que merda que eles vão forjar, e todo mundo vai aceitar. Na favela eles fazem isso diariamente. Entende? Então a política de repressão, ela atende uma demanda da classe média, que dá muita bola para isso, porque é a grande vítima, né? Junto com a classe pobre. Porque quem se ferra é o pobre, que ou é roubado, ou é assassinado, ou é colocado numa situação econômica que muitos acabam indo pro crime, então morre por crime, ou, enfim, passa a ter uma vida totalmente degenerada pelo crime, etc. Então quem morre é os pobres, classe média, que também morre, assaltado, etc, né? E aí, o que acontece? Esse discurso do MBL dialoga muito com a classe média, que tá com medo, né? É quem sofre aquilo ali mais visivelmente e que tá consumindo o conteúdo deles. Então eles estão dialogando com eles, com demagogia. Então a nossa vida é muito mais difícil. Por quê? Porque a gente tem que demonstrar que a gente realmente se preocupa com isso, de modo a entender que as pessoas estão morrendo na rua por causa de um celular, por causa de uma bicicleta, por causa de qualquer coisa fútil, né? Mas o problema é que a gente tá dizendo, olha, não adianta só fazer o que a gente tá fazendo, porque tá, tipo, piorando. Entende? Então, basicamente, o que faz é demagogia e populismo, gente. Defendeu, eu lembro lá, como era o nome do estuprador lá? O Chimbinha, Esquimbinha lá. O cara, tem um cara que estuprou a menina, acho que ele tinha 17 anos, e a Maria do Rosário foi falar, não, mas ele não é menor, ele não sabia o que ele tava fazendo. Champinha. Isso aí. Champinha. Quem defendeu Champinha não foi o homem de direita conservador. Ele era homem, ele estava no direito dele. Não. Quem foi defender foi a tua turma. Vai lá. Vida ceifada porque tava sozinha, mas porque ser mulher no Brasil ainda é um risco constante. Porque ainda somos ensinadas a ter medo desde cedo. No caso Vitória, ela mandou diversas mensagens dizendo que tava com medo dos homens no ônibus e dos homens que a estava seguindo no carro. Ela tava com medo o tempo todo. E ainda assim tentaram culpar o pai por não estar com ela naquele dia. Como se bastasse a presença de um homem pra impedir a violência de outro. Pausa. Por exemplo, isso meio que é verdade às vezes sim, tá? Não é o suficiente, mas meio que é verdade, tá? Se você é um assaltante, se você é um estuprador, se você é um homicida e você tem, sei lá, uma mulher e um homem e uma mulher sozinha, você meio que vai na pessoa que tá, na mulher que tá sozinha, cara. Isso... Se tiver duas mulheres praticamente na mesma, enfim, se tiver um grupo praticamente na mesma. Mas entende que isso não é uma questão? Isso não é uma questão. Por quê? Porque qual é a consequência lógica desse raciocínio? É justamente a crítica que a Sarah está fazendo. Então quer dizer que a mulher, para se sentir segura, ela tem que andar com o homem. E se ela, tipo, não quiser? E se ela, tipo, não tiver ninguém que ela possa estar contando para andar com ela o tempo todo? Sei lá, tem 1 milhão de coisas que pode acontecer. Não pode ser essa a discussão, gente. A gente tem que fazer uma discussão de como impedir essas coisas de acontecerem. Sabe? É esse tipo de ideia de segurança pública que eu acho a mais eficiente. Remediar é algo que a gente só pode fazer depois que o crime aconteceu. Pode punir, pode julgar, pode, enfim, aprender. Mas tudo isso é depois que a merda já tá feita. O que é o ideal, galera? Que não aconteça a merda. Esse é o melhor tipo de política de segurança. É aquela que trabalha para que o crime não aconteça. E essa discussão o MBL não faz. Isso, novamente, Carlos Sardá, não é uma coisa distante da realidade. Você não precisa ser nenhum especialista em criminologia para saber que, né, é assim. Vai lá. E outra coisa, né, galera, é assim... E outra que... Eu não sei se geral das mulheres aí tem condição de confiar no acompanhante, né? Porque a gente sabe que dos casos de violência, de feminicídio, né? Não tenho dado aqui, mas me arriscaria a dizer que a maior parte dos crimes são cometidos por companheiros ou ex-companheiros, né? Então tem tudo isso ainda que o Arthur tá esquecendo aqui, saca? Então quer dizer que para uma mulher ter segurança, ela tem que ter um companheiro. Mas no mundo real, a maior parte dos crimes, feminicídios e violência, são casos de violência cometida pelo companheiro ou pelo ex-companheiro.
E aí, então aquele mesmo que devia estar ali protegendo, muitas vezes é o próprio algoz, saca? Então por isso que isso não é uma discussão. Não é sobre isso. A discussão é sobre a segurança das mulheres. No caso que a Carol está fazendo agora. E isso pode ser estendido para o conjunto da segurança pública. Então a gente tem que trabalhar para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Falava sobre isso, lutava contra isso. E morreu exatamente do jeito que mais temia. Isso diz muito sobre o sistema em que vivemos e combatemos. Um sistema que mata mulheres e ainda diz que a culpa é delas por estarem sozinhas. E isso me faz lembrar do caso das duas amigas, Maria e Marina, que viajavam juntas pelo Equador e foram mortas também. E nas notícias todo mundo questionava: como duas mulheres podem viajar sozinhas? Sabe, é o tipo do questionamento que não vai ter sobre os homens, gente. Ah, deu uma merda lá, porra, eram 2 homens viajando sozinhos. Sobre mulheres tem, sabe? Isso é mais uma característica do que nós entendemos como machismo estrutural, né? Há uma estrutura que faz com que a gente naturalize esse tipo de pensamento e sequer perceba o quão estúpido é esse tipo de pensamento, né? Num exercício muito simples, que é pensar, tá, mas se 2 mulheres viajando sozinhas é um problema, 2 homens viajando sozinhos também é. Não, mas 2 homens viajando sozinhos não é um problema. Bom, então não pode ser um problema 2 mulheres viajando sozinhas. Percebe como é sutil? 2 mulheres não viajam juntas, viajam sozinhas. Porque não tem homem junto, não tem ninguém pra proteger, ninguém pra tutelar. Inclusive, usaram muito isso pra justificar o assassinato das duas. Que elas viajaram sozinhas, se colocaram em risco. A pergunta não é por que ela estava sozinha. A pergunta é por que ainda achamos normal que uma mulher precise estar com um homem pra não ser assassinada por outro? Perfeito, Carol. Porra, perfeito. Agora ela foi na jugular. A culpa não é das vítimas e nem dos seus protetores por não estarem ali na hora. Pausa aqui, bom, agora ela vai ficar fazendo o discurso dela. Vamos lá. É que você usou uma palavra, inclusive, imprecisa, né? Porque você usou normal, né? O normal se remete à norma. A norma se remete a algo que é predominante em termos estatísticos. E sim, Carol Sardá, é predominante em termos estatísticos de que mulheres sozinhas sofrem mais violência. Isso significa que é culpa delas estarem sozinhas? Quer ver a merda que ele tá falando? A mesma coisa. Quem mais tá preso no Brasil é pobre. Então o normal é que tenha muito mais pobre do que não pobre preso. Então a culpa é dos pobres. Se ligaram no absurdo? Entendeu? É a mesma coisa, ó, não. Mulheres sozinhas costuma dar mais merda. Então a culpa é das mulheres sozinhas? Né? Outro dia ainda coloquei lá no Twitter, né? A manchete era: negros têm não sei quantos % mais chance de morrer, né? Uma coisa assim. Vítima de crime, sei lá, de tiro, não me lembro exatamente o contexto. E o que me chamou a atenção não foi nem a manchete, que já é horrível, né? Já dá toda uma linha para todo tipo de chorume, mas os comentários, galera. Sim, ó. Um racismo explícito. Entende? Mas se é eles mais que morrem mesmo, porque estão mais envolvidos mesmo, né? Tomam um tiro porque estão envolvidos com arma, entendeu? É a mesma lógica, galera. É rigorosamente a mesma lógica. Não, separe as coisas. Uma coisa é, a estatística mostra que mulheres sozinhas estão mais suscetíveis a sofrerem violência. Isso é uma coisa. O juízo de valor que você vai fazer disso é outra coisa. Ah, então eu acho que mulher que anda sozinha é culpada pela violência que sofre. Isso é outra coisa. Isso é outro passo, né? Separe as coisas. Mas o que ela tá dizendo, Arthur, e que você tá se opondo, talvez você não esteja percebendo a merda que você tá falando, é justamente isso. Não deve ser uma questão a mulher ser obrigada a andar com outro cara. A questão não pode ser essa. A questão tem que ser por que isso acontece, como isso não acontecer. Tá? Enfim. Eu acho que esse pessoal, eles têm dificuldade de entender que, infelizmente, a gente vive num mundo violento. Só que a gente tem que lidar com o mundo que a gente vive, não que a gente gostaria de viver. Vamos voltar, né? Pois é, 1700 e poucos. A gente tem que entender que a gente vive num país escravista, sabe? Então, porra, independente do que a gente acha, o mundo é esse. Então, preto é escravo. Entenderam? Né? Tá entendendo? Aqui no meu apelo ao absurdo, para ver se você entende o como isso que ela falou é absurdo.
queria poder sair andando na rua 3 horas da manhã sem medo, mas infelizmente não é o mundo que eu vivo. Não, eu vou dar um exemplo. Eu sou homem. Eu não posso andar sozinho, homem, cara, na Praça Roosevelt. Eu não posso. Se eu for dar um rolê lá à noite na Praça Roosevelt, eu vou ser espancado até a morte. Não dá. A não ser que eu esteja armado, né? Ou com um grupo de amigos que a gente vai. Se você tiver armado, cara, você ainda vai ser espancado e perder a arma, hein? Vai bater de frente ali na porrada. Eu sozinho, se eu for agora. Agora não, né? Que agora tá muito cedo. Mas se eu for hoje, à noite na Praça Roosevelt, provavelmente eu morro, né? Não é o mundo que eu gostaria de viver, mas é assim, cara, né? E se eu for lá e for espancado até a morte, a culpa não vai ser minha. Mas sabe o que é o problema, Arthur? Você não precisa passar por lá. E quem tem que passar por lá? Homens e mulheres. Quem aquilo é caminho. Quem aquilo, enfim, por qualquer uma das circunstâncias da vida tem que passar por lá. Essas pessoas passam por lá. Se isso é inevitável para elas. Entendeu? Então a gente tem que pensar como garantir a segurança das pessoas que precisam simplesmente viver, né? Vai ser de quem me espancou até a morte. Mas tá bom. Acho que já valeu a discussão aqui, tá? Falei pelos meus cotovelos, tá? Mas acho que deu bom. Deu bom, é sempre bom a gente ver como o Arthur ele é limitado, né? E eu acho que isso explica um pouquinho da regada dele, né? Ia ficar ruim pro lado dele. Mas vamos lá. Muito obrigado a você que chegou até o final. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. E, se possível, colabora com a manutenção da nossa programação, né? Você pode colaborar de várias formas, todas elas vocês encontram sempre aqui no comentário fixado, né? De todos os vídeos, de todas as lives. E lá também você encontra o nosso canal do Telegram, né? Entrando lá, você vai ser notificado sempre que eu estiver fazendo alguma coisa aqui na internet. Então, fica a dica. Também como dica, temos aí a lojinha da Soberana. Ajude a financiar a nossa militância. Compre na lojinha da Soberana. Você encontra aqui no comentário fixado. Era isso hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.